Olá, boa noite. Iniciamos mais um trabalho desta noite, buscando nos sintonizar com o Senhor neste momento, que tanto nos inspira e nos auxilia. E, portanto, vamos agora dedicar os próximos minutos à concentração e à busca pelo equilíbrio e à busca pela inspiração de Deus. Assim, pedimos, Pai, que nos acompanhe neste momento para que tenhamos a sabedoria e a capacidade de compreendermos os valores que serão discutidos nessa noite, valores que, apesar de abstratos, são acessíveis a todos nós, desde que tenhamos boa vontade, desde que tenhamos a perfeita e a busca pela comunhão com o Senhor. Que assim seja. Bom, o trabalho desta noite ele será uma interpretação, uma busca pela compreensão do capítulo 38 do livro Ceifa de Luz, um livro que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e é um tema de enorme importância. O título é Fé e Cultura, e o tema é importante porque ele vem trazer à baila justamente a importância de desenvolver um equilíbrio entre ciência e religião, entre fé e cultura. E é possível estabelecer essa harmonia, esse equilíbrio. E podemos ir muito além, inclusive. Esse tema nos proporciona a possibilidade de entendermos a importância de dialogarmos de uma maneira fraterna, amistosa, compreensiva diante do outro, que discorda de nós. Porque não há nada de ofensivo em discordar, não há nada de ofensivo em estabelecer uma relação dialógica, uma relação, um debate fraterno, compreensivo. Isso, inclusive, é saudável. As ciências humanas, elas são reconhecidamente importantes para as sociedades, inclusive porque contribuem para as pessoas pensarem de uma maneira mais ampla, compreenderem melhor problemas complexos. E isso só é possível se nós estivermos abertos a observar diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. As técnicas de debate vão muito além dos sofismas, da oratória, da retórica. É a capacidade de ouvir o outro, de se expressar, dizer o que pensa. E ao assistirmos uma discussão, um debate, nós podemos ver em cada um dos lados diferentes visões, antíteses, né? Uma tese apresentada, uma antítese também apresentada, e desenvolvermos a nossa síntese, que pode perfeitamente ser o resultado de teorias de ambas as partes. Nós não precisamos ficar presos aos dogmas, às visões estreitas. Nós não precisamos ficar presos às seitas, aos pensamentos fechados, radicais. Há sim possibilidade de refletir sobre as questões de uma maneira ampla, sincera, aberta a ouvir. Isso é fundamental para desenvolvermos não só a cultura, não só o conhecimento, não só a sabedoria. Nós podemos desenvolver a fé através dessa visão. Uma fé consciente, uma fé que ela é raciocinada, ela é refletida, inclusive porque a fé, Deus, tudo que há de abstrato, de metafísico, pode ser identificado por todo um arcabouço lógico, sem precisar necessariamente ser comprovado com os nossos tão limitados sentidos.
E nesse ponto é que entra a ciência. A ciência contribui para a compreensão de Deus. A ciência contribui para a religião e vice-versa. Sim, nós estamos falando de polos antagônicos que não se comunicam. Na verdade, há mais que uma comunicação, há uma contribuição mútua entre ciência e religião. Quando a ciência descobre que existe algo chamado onda eletromagnética, por exemplo, ela demonstra que existem coisas no universo, existem elementos, existem variadas situações no universo que nós não podemos, através dos nossos sentidos, captar. Quando eu envio uma mensagem de celular para outra pessoa, essa mensagem é transmitida através de uma onda eletromagnética. O fato de eu enviar uma mensagem, inclusive daqui, da Bahia, do Brasil, e que chega em alguém na Austrália ou no Japão tão distante, é a comprovação de que essa onda realmente existe e que ela percorreu esse trajeto. Apesar de não ter sido possível tocar nessa onda, não ter sido possível enxergar, cheirar, enfim, nossos sentidos não puderam captar, mas existem provas de que essa onda realmente existiu e percorreu essa trajetória. Isso vem nos apresentar um importante conhecimento e nos permite perceber que aquela máxima de que só vendo para crer é falha. Que não é o fato de nós, com esses sentidos tão limitados, não conseguimos ver a olho nu Deus, não conseguimos tocar Deus. Esses fatos não fazem com que Deus não exista. É a ciência contribuindo para a religião, abrindo caminhos de possibilidade. Eu sei, é verdade, que alguns cientistas eles têm uma resistência à religião e são muito fechados com relação a isso, assim como muitos religiosos também têm certas resistências descabidas à religião. Mas o fato é que, mesmo que seja de maneira inconsciente, ambas, ciência e religião, contribuem para o seu desenvolvimento. Há uma contribuição mútua e a ciência surge também do pensamento religioso. Há uma contribuição da religião no pensamento filosófico e científico. Vamos lembrar que a chamada Idade das Trevas é uma expressão, é uma fase, na realidade, que foi intitulada dessa maneira, de uma maneira preconceituosa e ideologicamente pensada, porque posteriormente começou a se chamar de Idade da Luz, período da Luz, e que o iluminismo era uma propaganda para mostrar a força daquele período e que realmente nos proporcionou muito conhecimento importante. Mas o período da Idade Média foi um período no qual foi produzido muito em termos de filosofia. As primeiras universidades surgiram, Santo Agostinho, por exemplo, enfim, São Tomás de Aquino, são expoentes de um pensamento que até hoje nos norteiam para nos desenvolvermos. E vamos além. Até certo ponto, a humanidade ela acreditava somente na divindade como uma expressão, na verdade, os elementos da natureza como expressão da divindade. Eles não conseguiam enxergar a divindade como algo
completamente abstrato, dissociado por completo do que se vê da chuva, do mar. Então havia o Deus do mar, havia o Deus da chuva e os elementos da natureza estavam associados à divindade. Até que um dado momento o homem desenvolve um pensamento novo. E esse pensamento vem da ideia de que existe um Deus único, abstrato, que não está associado, ele não está associado a nada de material. Ele é completamente imaterial. Este pensamento proporcionou a possibilidade do homem enxergar as coisas de maneira muito mais abstrata, sem ficar preso à matéria. E isso contribuiu para a ciência. Os modelos atômicos, as teorias mais diversas, como o próprio Big Bang, ou a evolucionista, né, com Darwin, elas são teorias que apresentam uma relação com a matéria, mas vão muito além. Elas teorizam. A própria física, ela tem o seu ramo experimental, é verdade, mais tangível, mais associado à matéria, mas há o ramo teórico, no qual se observa a plausibilidade das teorias, a lógica daquelas teorias. Teoria das cordas, por exemplo, quando se pensa em diversas dimensões paralelas às quais nós convivemos de uma maneira, claro que sem uma relação direta, muitas vezes, porém a existência dessas dimensões diferentes e tantas outras teorias que surgem e são fundamentais para que o homem dê um salto. Porque se ele viver preso à matéria, ele progride de uma maneira muito mais lenta. O homem, ele tem a capacidade de ir muito além. Leon Denis, ele expressa isso de uma maneira muito clara quando faz um comparativo com o artista. O artista que esculpe uma pedra, que pinta um quadro, ele vai ali buscar retratar a inspiração que ele teve e a imaginação dele. Mas o quadro, a pedra esculpida jamais chegará nem perto daquilo que ele imaginou. Por quê? Porque a matéria, por melhor que ela seja para a expressão da arte, do pensamento, ela é limitada. Agora imagina só, nós muitas vezes ficamos maravilhados com obras de arte diversas. Imagine se pudéssemos ver o que o artista pensou, imaginou. Imagina. Então, isso nos traz à tona a primazia do que há de abstrato, da imaginação, da criatividade. Ela é muito mais intensa, ela proporciona feitos muito maiores do que aquilo que está na matéria. E essa primazia ela pode ser levada em diversos aspectos, mas o mais importante é nos sentimentos. Porque o sentimento de caridade, de amor, fraternidade, comunhão, o sentimento de coletividade, de busca por fazer com que todo o nosso entorno progrida e não só a nossa individualidade progrida, isso apresenta supremacia diante daquilo que é puramente material. Que o material é efêmero, é limitado e ele jamais expressará toda a riqueza e a complexidade daquilo que é espiritual. E o espírito, ele é imortal. Os filósofos já diziam isso. Platão já dizia isso. Num outro sentido, é verdade, não no sentido do espiritismo enquanto doutrina, mas no sentido de que
Platão, enquanto espírito, enquanto ideias, pensamentos, aquilo que ele escreveu, a filosofia dele permanece viva. Permanece viva porque pessoas o citam, pessoas refletem sobre o que ele escreveu até hoje. Então, o espírito daquelas ideias, elas encarnam em diferentes corpos ao redor do mundo. E esses corpos, quando recebem esse espírito, eles aperfeiçoam ainda mais, eles refletem, eles desenvolvem novas teorias, e assim a humanidade progride, e assim os espíritos progridem. E pensando de uma maneira complexa, pensando de uma maneira ampla. Não devemos ter aquele pensamento estrito. Porque se nós pensarmos bem, a ciência é um ramo importante do conhecimento humano. Muito importante. Mas ela segue suas próprias regras, ela tem protocolos, ela tem métodos. Esses métodos auxiliam no progresso do conhecimento, mas também limitam o conhecimento, porque é necessário um certo controle, é natural que seja assim. Não deve se... A gente tem que entender que a ciência tem as próprias regras e elas devem ser respeitadas, porque é um ramo de conhecimento que ele recebe certos controles para evitar enormes equívocos que já foram cometidos no passado. Então essas mesmas limitações que auxiliam a ciência a progredir, elas limitam essa própria ciência. Isso é ruim? Não, porque outros ramos de conhecimento existem. Outros métodos existem de pensar o mundo, de refletir. Um deles, mais uma forma de ver o mundo, de perspectiva, é a religião, que auxilia também no progresso, auxilia no progresso do conhecimento. E esses conhecimentos estão intercalados. A ética, que é uma ciência, ela busca apresentar e proporcionar aos indivíduos a melhor convivência, a boa convivência entre eles, de acordo com as regras que eles estabelecem. E frequentemente, as regras que os indivíduos escolhem para reger suas relações coincidem com princípios e valores religiosos. Frequentemente com princípios cristãos, de amor, caridade, ou, se quisermos resumir os valores cristãos, em não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Portanto, a importância da religião é inegável. A ciência e a religião são fundamentais ao progresso da humanidade e podem conviver de uma maneira harmoniosa. É essa a mensagem do Emmanuel. A importância da harmonia entre essas duas formas de enxergar o mundo, de enxergar o mundo não só material, mas também o mundo imaterial. Tem uma metáfora, eu sempre cito Rubem Alves, porque é um autor que busca essa comunicação entre o que há de belo, o que há de abstrato e o que há de material. E ele faz uma metáfora muito interessante para a gente entender, né, todo esse pensamento. E faz também uma analogia entre estômago e mente. Entre o aparelho digestivo, na realidade, e a mente. O nosso sistema digestivo, ele tem uma capacidade de discernimento. Ele absorve
os nutrientes importantes para o nosso corpo e descarta aquilo que não é importante. A nossa mente é assim também. Nós, em nossa memória, nós absorvemos certos conhecimentos, certos valores e descartamos outros, conforme variadas leis e teorias, entre elas a lei do uso e desuso, mas não só isso. E essa metáfora, ela cabe muito bem para o espírito, porque um instrumento muito importante para a evolução espiritual é o discernimento. É saber o que convém e o que não convém. É no momento que a gente pensar sobre algo, a gente refletir por que a gente pensa naquilo, sem culpa, mas refletir e pensar se convém continuar com aquele pensamento. Antes de agir, refletir se convém agir daquela maneira ou não. Isso exige bom senso, isso exige sabedoria. E isso exige uma gama muito grande de perspectivas. E nesse momento de fazer esse exercício de discernimento, se tivermos conhecimento científico, se tivermos conhecimento religioso, se tivermos experiência de vida, tudo isso vai servir. Tudo isso vai ajudar. Não é o conhecimento isolado, não é aquele ramo de conhecimento que sozinho que vai nos auxiliar. É um arcabouço. E nós somos complexos. Devemos entender isso. Porque se nós acharmos que somos capazes de decidir bem, tendo uma vida especializada e esquecendo todo o resto, todo o conjunto, todo o contexto, nós sofreremos a enorme chance de falharmos. Enorme chance de falharmos. Porque os jogos da vida, os conhecimentos da vida, eles seguem regras diferentes e eles apresentam e nos proporcionam ferramentas diferentes para inúmeras situações. A gente tem que ser um pouco o canivete suíço, que consegue exercer variadas funções e ir aperfeiçoando pouco a pouco cada uma das funções, tendo uma visão global da realidade. Aquela ferramenta muito especializada, ela é excelente para aquilo, para aquele desafio específico. Ela funciona muito bem. No entanto, a vida, ela não apresenta só um tipo de parafuso. A vida apresenta parafusos, porcas e 1000 desafios que vai exigir de nós diferentes visões. E aí que vem as ferramentas da ciência e da religião para nos auxiliar. Nessa relação de ciência e indivíduo, nós vemos a figura dos instrumentos de transmissão de conhecimento. E é importante entendermos que não basta teorizar, é importante viver as experiências e experimentar as situações, mas teorizar é importante também. Frequentemente a gente vai ter professores, nós seremos em outros momentos professores de outras pessoas e assim por diante. Isso nos explicita uma ideia que Paulo Freire traz de que o professor também é um aprendiz. E há sim uma dialética na relação entre o aprendiz e aquele que ensina. O aprendizado, ele acontece de maneira recíproca. O aprendiz é o sujeito do aprendizado. Ele deve
querer aprender para que o aprendizado aconteça. Não é um ato unilateral daquele que ensina que vai fazer com que o aprendiz consiga efetivamente aprender. Diante dessa complexidade, é que eu encerro o trabalho desta noite, para que a gente compreenda e busque diversificar nossa gama de conhecimentos, valorizar a ciência, pois ela presta um serviço edificante, valorizar a religião, pois ela presta um serviço edificante, valorizar os conselhos que pessoas nos dão, exemplos que as pessoas nos dão, pois através das inúmeras maneiras de aprendizado nós nos tornamos melhores. E a educação é a base de tudo isso. Assim, eu encerro o trabalho desta noite, agradecendo a Deus pela oportunidade de efetivamente aprendermos, compreendermos através das inúmeras experiências de vida, das inúmeras situações que Ele nos proporciona para sermos melhores, para nos aproximarmos a cada dia dele. Que assim seja.